Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Bem-vinda, Mariana. Quais são as suas expectativas para essa segunda partida da semifinal? Bom, sobre o confronto, falando em especial sobre o segundo jogo, é difícil prever o que pode acontecer no segundo jogo, porque, de verdade, o Flamengo vai para o seu quarto jogo com o Felipe Luiz. E apesar do time do Felipe Luiz ter demonstrado alguns pontos positivos, na derrota contra o Fluminense, o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. E a gente não sabe o que esperar do Flamengo, em especial do Corinthians, até pelo trabalho ser mais longo. A gente sabe que o Corinthians é um time que vai bem, tá indo bem dentro de casa, mas que, obviamente, tem suas dificuldades, não por acaso está brigando para não cair. O que eu acredito é que vai ser um jogo muito equilibrado e que para mim vai ser decidido no detalhe. Eu acho que o Flamengo precisa se defender bem, que é algo que a gente destaca, que o Flamengo durante a temporada, apesar dos números, se você for pensar que o Flamengo passou a maior parte da temporada sem tomar gols, olhando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, os números do Flamengo defensivos não são bons. Em competições de mata-mata, na Copa Libertadores, o Flamengo também não sofreu tantos gols na fase de mata-mata, mas sofreu um e foi eliminado pelo Peñarol. Na Copa do Brasil, o Flamengo sofreu se eu não estou errado até agora, que foi contra o Palmeiras. O Flamengo sofreu muito no segundo jogo, mas conseguiu se classificar. Então eu acho que para o Flamengo se classificar, eu acho que passa muito pela parte defensiva, porque infelizmente a gente tem que admitir isso, tem que destacar que a parte ofensiva do Flamengo hoje deixa muito a desejar. Infelizmente o Flamengo tem atacantes que até outro dia ou outros anos seriam atacantes que fariam o Flamengo marcar muitos gols durante os 90 minutos, e hoje são jogadores que a gente nem... É difícil dizer que esses caras decidiram Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A gente não consegue reconhecer eles. Eu tenho na expectativa desse jogo, para mim vai ser uma partida muito difícil. Um jogo em que o Flamengo precisa fazer uma grande partida defensivamente, porque se o Flamengo não sofrer gol, o Flamengo está classificado. Mas é mais do que isso, o Flamengo precisa se defender bem para não sofrer grande pressão do Corinthians o jogo inteiro. E o Flamengo é um time que a melhor forma do Flamengo se defender é ter a posse de bola, é jogar, é buscar criar oportunidades, é chegar ao gol. O Flamengo precisa jogar como o Flamengo. Eu acho que, embora eu diga que o Flamengo precisa fazer um grande jogo defensivamente, eu acho que o Flamengo precisa jogar como o Flamengo. É claro que é um jogo fora de casa, o Flamengo vai enfrentar um bom time, mas é preciso que o Flamengo jogue. E o Flamengo, além de conseguir jogar bem, o Flamengo precisa, quando tiver chances, marcar o gol. Porque o Flamengo, seja agora nos primeiros jogos do Flamengo do Felipe Luiz, o Flamengo, quando consegue criar boas oportunidades, o Flamengo marca. O Flamengo precisa marcar mais gols. No segundo tempo contra o Fluminense, sim, o Flamengo fez um jogo muito ruim no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, embora não tenha sido criada grandes oportunidades, o Flamengo teve chance de abrir o placar e não fez o gol. E o Flamengo no jogo contra o Bahia, a mesma coisa. O Flamengo já poderia ter feito o segundo gol antes do pênalti no final da partida contra o Bahia. E contra o Bahia, no caso. Então, assim, o Flamengo precisa aproveitar as oportunidades que cria. Mas, de novo, o jogo passa muito entre ir bem defensivamente, mas um jogo em que o Flamengo, na minha opinião, precisa jogar como o Flamengo e conseguir isso, ter a posse de bola, controlar o jogo. Bom, a gente estava conversando um pouco sobre qual seria o nosso time para a partida contra o Corinthians, e chegamos no consenso que o time seria, tanto o meu quanto o da Maiara, seria o mesmo. Então, o meu time seria Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira como dupla de zaga. Na lateral esquerda seria o Alexandro. Como volante, o Pulgar e o De La Cruz. Como meia pela direita, o Gesso. Como camisa 10, o Alcaraz.
como ponta esquerda o Michael e como centroavante o Arrascaeta. Esse seria o nosso time, apesar de ser bem diferente do que o Filipe Luís está utilizando. A gente acredita, por exemplo, que Bruno Henrique e Gabriel não demonstraram nas 3 partidas anteriores com o Filipe Luís, que não demonstraram que merecem continuar na equipe. Infelizmente foi exatamente o oposto, foram bem mal. Então é uma decisão, é hora de você tentar escalar quem está melhor. E eu acho que a ideia de colocar mais um meio-campista poderia ajudar o Flamengo, tanto na parte de ter o controle de jogo, como na parte defensiva. Eu também acho. A questão de ter um jogador mais no meio de campo, além de, obviamente, aumentar por ter mais jogadores e ter mais opções, até mesmo para marcar e dar mais liberdade para o Arrascaeta jogar, como a Mariana mencionou, o Gabriel e o Bruno Henrique não fizeram boas partidas. E eu acho que Michael deveria sim começar, até para o Flamengo ter um jogador ali que vai muito bem no drible, mas até mesmo para ter mais um jogador no meio campo para o Flamengo conseguir ter a posse de bola. E seja que for de troca de passes, de triangulações, eu acho que é importante para o Flamengo nesse jogo buscar mais ter a posse de bola, ter mais o controle do jogo do que buscar velocidade. Verticalidade. Até porque, como eu falei, não é como se o Bruno Henrique e o Gabriel tivessem, jogando muito, tivessem marcando muitos gols para que eles não merecessem começar a titular. Não é o caso, eles não estão jogando bem. Então, acho que seria, na minha opinião, justo dar oportunidade para outros jogadores que, no momento, estão sendo reservas. Sim, vamos aos nossos palpites. Difícil, complicado, acho que vai ser difícil dizer. Fiquei pensativa, pensei num resultado negativo e o Flamengo vencer nas cobranças de pênalti, apesar de é bom destacar que tanto quanto o Hugo como o Rossi são ótimos pegadores de pênalti. Os números de ambos demonstram isso em suas carreiras. Mas eu vou tentar aqui ser um pouco mais torcedora dessa vez e vou palpitar 1-1. Meu palpite também é 1-1. Se for para os pênaltis, eu realmente não tenho nenhuma ideia quem seria o grande favorito, porque tanto o Corinthians quanto o Flamengo tem 2 grandes goleiros em relação a fazer grandes defesas, especialmente em defesas de pênaltis. E numa cobrança e numa questão de cobranças de penalidades, serão 5. Depende também de quem tá batendo, né? Sim, enfrentando goleiros que vão muito bem, até mesmo em cobranças em jogo normal. Imagina em cobranças de pênalti que vai cobrar além do cobrador normal dos times, o principal vai ser outro jogador. Então. Inclusive, se eu não estou errada, o Rossi enfrentou 7 pênaltis com a camisa do Flamengo. 4 foram gols. 2 o Rossi pegou e uma bola foi na trave. Mas na maioria das vezes o Rossi acerta o canto. Então isso já é um ponto positivo e uma boa oportunidade para, por exemplo, ele tentar pegar a penalidade ou fazer com que o adversário, por exemplo, chute para fora. Acertar o canto é algo que o Rossi geralmente faz. E aí é aquele negócio. Se o cobrador não for bem, a chance do Rossi pegar é grande. Pois é, eu acho que aí pode muito... A questão de se for para os pênaltis, eu acho que pode depender muito da qualidade da cobrança dos jogadores. Porque os goleiros terão muitas chances de conseguir fazer defesas. Porque são bons goleiros para fazer defesa nas penalidades. Então, eu acho que vai depender muito da qualidade da cobrança dos jogadores. Então, pensando nisso e sabendo que isso pode acontecer, a gente pensou em alguns jogadores do Flamengo que poderiam cobrar, porque o Rossi, obviamente, será o goleiro, mas quem poderia cobrar do lado do Flamengo? Bom, os meus cobradores, eu tenho 4 nomes que, na minha opinião, são os melhores cobradores do Flamengo. É verdade que, por exemplo, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha seriam cobradores se eles estivessem à disposição. Infelizmente, não estão. Poderiam cobrar pelo lado do Flamengo, mas eu tenho 4 nomes e um quinto eu não sei, mas eu vou dar um palpite. 4 jogadores que pra mim devem cobrar no Flamengo, e se eles não cobrarem eu acho um equívoco. Ou deveriam cobrar. Exatamente. Que pra mim exatamente. Pra mim é o Davi Luiz. O Davi Luiz é um ótimo cobrador. Claro que ele pode errar, como qualquer outro jogador, até porque se você vai cobrar pênalti, você pode perder. De Arrascaeta mesmo errou pênalti numa uma final de Recopa Sul-Americana.
o Davi Luiz, pra mim, deve cobrar, ou pelo menos pra mim. O Arrascaeta também. Outro jogador que pra mim também deve cobrar é o Alcaraz, é o terceiro nome. O quarto é o Gabriel. E o quinto é o que eu fico na dúvida, realmente eu não tenho um nome pra dizer assim, o quinto que com certeza precisa cobrar. O quinto nome eu não tenho, mas eu chutaria, por exemplo, não sei, eu acho que o Gerson talvez. Eu vou no mesmo. Acho que os melhores cobradores do Flamengo seriam, até já tiveram as outras vezes que cobraram, Davi Luiz, de Arrascaeta, Gabriel e Alcaraz. Mas o quinto eu realmente não tenho a mínima ideia, mas eu não duvido que se tiver jogando ainda o Bruno Henrique vá cobrar. Mas o Bruno Henrique, na minha opinião, não é um grande cobrador de pênalti. E o De La Cruz poderia ser outro, não sei, eu admito que eu não sei. Então, chegando no final do jogo, caso o jogo esteja com o Flamengo sendo derrotado por um gol de diferença, eu espero que o Filipe Luís pense nisso durante o jogo. Até por isso é mais um dos motivos que faria para mim que o Gabriel começasse, por exemplo, no banco de reserva, exatamente para ele poder entrar no segundo tempo e, se for necessário cobrar pênaltis, ele iria. Então, eu espero que o Filipe Luís pense nisso, porque se você for analisar nos últimos anos, o Flamengo passou por essa situação algumas vezes e os treinadores do Flamengo não pensaram. Por exemplo, um exemplo para mim óbvio é a eliminação do Flamengo para o Racing em 2020 na Libertadores, onde o Rogério Ceni não pensou claramente nisso e tirou vários cobradores do Flamengo, e na hora que foi, vários jogadores que cobraram não tinham a qualidade suficiente para marcar. O Flamengo acabou eliminado. Então, Quem eram os jogadores? Bom, se for o Arrascaeta, o Arrascaeta eu acho que sai antes do gol do Racing, então... Sim, se eu não tô errado, eu acho que o Filipe Luís e o Arão cobraram e perderam, acho que é alguma coisa assim. E aí daí você já vê que não eram boas opções e que tiveram que cobrar porque os melhores cobradores estavam... Não eram grandes cobradores e demonstraram que não eram. Exatamente. Então, o Filipe Luís tem que pensar nisso, porque sim, o jogo pode ser decidido nos pênaltis. Então, eu espero que dessa vez alguém pense nisso. E é isso. Pois é isso, gente.